aonde está o acerto e aonde está o erro no corte, no colher. Porque o colher o capiaçu é o pior momento, é onde a maioria das pessoas tem o erro. Porque a hora que você vai colher aqui, se errar o que eu falei agora, o teu capiaçu, o teu próximo capiaçu vai dar metade, menos da metade, vai dar nada. E aí o cara chega lá nos comentários, o capiaçu só presta o primeiro ano. Não é assim. Olá amigos, tudo bem? Hoje, quinto capítulo, quinta verdade da série Capiaçu. Com vocês, Ricardo, da empresa Silari, e o assunto hoje é o corte, o maior segredo do capiaçu. Bom, amigos, está meio frio aqui, estou me sentindo meio mal aqui de jaqueta, não gosto de estar encasacado, mas baixou o negócio aqui, está até nublado, frio, estranho, fora do normal. Mas não é esse o assunto, vamos lá. O corte do capiaçu, ele tem que ser pensado na hora do plantio. Na hora do plantio. Para nós chegar no corte, nós temos que plantar certo. Por quê? Se você vai cortar de forma manual, roçadeira, né, uma forma manual e não trator, você vai trabalhar com um espaçamento, por exemplo, 80 a 80. 80 entre pé, 80 entre linha. Tá? Isso já está num vídeo que a gente já fez. Para quem está acompanhando o canal há mais tempo, para quem não assistiu ainda, está no canal. Você vai localizar nas playlists que tem o assunto capiaçu. Você vai encontrar desde o plantio até agora a colheita. Para quem tem o objetivo, ou para quem vai colher com o trator, é totalmente diferente. Você tem que ter em mente várias situações. Primeiro, para quem pensa em cortar com o trator, teu trator tem que ter o super redutor. Se tu não tem o super redutor, tu vai arrebentar a embreagem, não vai conseguir. Segunda questão para trator, você tem que fazer o espaçamento de 1,5 m entre rua, entre linhas. Senão você vai passar por cima da toceira e vai prejudicar o crescimento. Então essa é a segunda questão. Terceira questão para corte tratorizado é que você tem dificuldade em encontrar o ponto certo de matéria seca. E no corte tratorizado, o teste de matéria seca, ele é algo que você não pode jamais abrir mão. Por quê? Porque no trator você vai ter que encontrar o equilíbrio entre estar com a matéria seca certa e conseguir cortar. Porque às vezes o trator não vai conseguir, vai chover, então você vai estar numa situação parecida com silagem de milho. Quando está no ponto, chove, e aí você não tem como cortar errado. Capiaçu, se tiver muito úmido, ele é um cultivar que absorve muita água rapidamente, então ele está agora com 24, 25, tá bom, choveu, ele de novo vai puxar bastante umidade e vai chegar numa matéria seca de 20, e aí a silagem não dá bem. Então tem que cuidar disso. Outra situação do capiaçu é o tempo. Tantos dias. Bom, nós temos o corte, primeiro corte, que não pode se situar em dias, você tem que situar em estágio vegetativo, como ele está no aspecto, na altura. Então tem essas situações. Já na rebrota, nós podemos mais ou menos situar o corte, mais ou menos ali, entre 110 a 130 dias. Estou falando de corte para silagem. Então nós temos essas questões que têm que ser pensadas lá atrás. Espaçamento, eu tenho o trator certo, né? A minha região permite eu conseguir colher tranquilo ou tem muita instabilidade de chuvas ou não. E o objetivo, eu só tenho espaço para o capiaçu e eu consigo complementar, vai custar quanto a minha complementação? Ou eu consigo plantar e reduzir o meu custo lá no coxo? Como a gente fala várias vezes, ainda vai falar muito sobre isso. Então são questões que tem que pensar. Então nós tivemos na primeira parte, tá? O valor nutricional dele, que não é muito interessante, nós falamos dele, né? Nem por isso você vai deixar de plantar capiaçu. Depois nós falamos do custo, nós falamos da produtividade, nós falamos entre coxo ou silagem e finalmente nós vamos falar do aspecto mais importante, que é onde a maioria tem o problema, a hora do corte. Se o teu capiaçu está com aspecto amarelado e não com verde bonito, significa que faltou nutriente, adubação. Normalmente pode ter faltado nitrogênio. Então você tem que fazer análise de solo. Então outra coisa que você tem que pensar lá no começo é a análise de solo para não gastar dinheiro à toa aqui no teu solo. Isso vale para qualquer cultura, não só para o capiaçu. Então vamos pegar duas coisas indispensáveis para qualquer cultura. Análise de solo, para você não gastar dinheiro à toa, rasgar dinheiro botando adubo errado, ou esquecer a calagem, enfim. Você tem que ter o solo adequado para ter o resultado bom. Depois da análise de solo, nós vamos ter que citar, no caso do capiaçu, eu cito isso para quase todas as silagens, é o teste de matéria seca. Se tem dúvida como é que faz, não entende o que é matéria seca, está no canal. Tem 3 capítulos falando sobre matéria seca e a importância dela. Se você
tem cultura, se você tem animais para tratar e não conhece matéria seca, não perca mais tempo, vai conhecer, vai estudar matéria seca, porque é onde você vai ganhar dinheiro. Então, pessoal, para quem acompanha os nossos vídeos, tá? E se você não acompanha, vai entender um pouquinho, nós estamos fazendo muitas coisas ao mesmo tempo na propriedade. Nós estamos trabalhando, nós tivemos uma folguinha, né? Do capiaçu na semana passada, então a gente fez silagem de trigo. E também fizemos trigo misturado com capiaçu, para apresentar para vocês variantes. Então a gente está trabalhando também no plantio do curumim, nós vamos trabalhar no projeto da cana, que está parado um pouquinho, que está faltando a segunda propriedade, nós vamos fazer 2 lotes de cana diferentes. Então nós temos várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aqui na propriedade, assim, a gente está parece formiguinha trabalhando, parece a formiguinha aqui, né? O pessoal está aqui, ó, pau e pau e pau, para tudo que é lado. É corta madeira, é prepara solo, é análise de solo. Então a gente está fazendo todas as coisas ao mesmo tempo, aqui está bem corrido. Então nos vídeos vocês vão ouvir aí uma motosserra trabalhando, uma roçadeira, né? Isso é normal. Hoje vocês vão ver um funcionário me ajudando, outro dia vai ter outro, tá? Porque nós temos uma empresa, então às vezes vem um, às vezes vem outro, conforme pode. Mas vamos voltar ao capiaçu. Nós falamos até agora meio que no aspecto de silagem, porque é o que ele é melhor. Mas você pensa no corte para coxo. Bom, primeiramente eu indico para você, o ideal seria então você pensar com 80 a 95 dias. Tá? Nesse estágio você vai ter mais ou menos entre 16 e 20 de matéria seca, ou seja, você vai ter bastante alimento, que é diferente dos 50 dias que a gente já conversou em outro capítulo. Você vai ter um pé aí mais ou menos, tá? Se você não vai conseguir olhar pelo tempo, né, de dias, vai ter um pé mais ou menos ali entre 3 metros até 4 metros, 3 metros e meio. Vamos usar o parâmetro de 3 metros e meio. A tua proteína, ela vai estar entre 6 e 7, ou seja, ela vai estar abaixo do necessário para uma vaca leiteira. Ela vai estar abaixo do necessário também para você ter um bom ganho de peso no animal. Então tem que complementar. Inclusive vai ter um vídeo bônus das opções que a gente vai ter para complementar e para fazer ele se tornar um alimento perfeito. Então na opção de coxo, você tem que lembrar que você vai ter que usar 30 a 40% de complemento com outros capins, com agregar sementes de alguma forma, capim com semente, esse tipo de complementação. Por quê? Porque você tem que atingir, né, o equilíbrio entre energia e proteína. Então nós pegar o milho, por exemplo, tem alta energia e a proteína nem tanto. Se nós pegarmos a silagem de trigo que nós estamos trabalhando aqui, ela é bem mais equilibrada que o milho, então ela ganha nesse aspecto até do milho. Então tudo depende dessa balança aqui. Se você tem o alto aqui e um baixo aqui, o teu ganho de leite ou ganho de peso vai se dar pelo mais baixo. Essa balança tem que estar equilibrada para você não jogar proteína fora ou jogar energia fora, então você tem que ter equilibrado. Isso é a dieta que você vai fazer ou a correção de coxo. Então, quanto mais a tua lavoura estiver faltando, né, variedades, lembre-se que eu falo para vocês da regra dos 10, tá? 10 alimentos para o teu animal. Tá? Então, 10 alimentos significa ele pastar hoje um tipo, amanhã outro tipo, a silagem aqui, um tipo, ou misturada a mais tipos. Ah, mas 10 é muito, não consigo. Mas pelo menos tentam o máximo possível. Tem gente que quer alimentar com um só a silagem de milho, ou só botar no tifton, ou só vou botar no pastejo lá do curumim. Não dá, você tem que ter variedades para complementar a dieta e ter um equilíbrio. Então uma dica especial para quem trabalha com leite e vai usar o capiaçu, tem gente dizendo que é impossível? Não é impossível não, né? Não é que é impossível, você tem que fazer o ajuste de dieta. Nesse caso eu indico para vocês, em primeiro lugar, a soja, tá? Farelo de soja, esse seria o primeiro. Em segundo lugar, nós vamos com o milho, tanto a silagem de milho como complemento, como usar o fubá aqui, na proporção mínima de 10%. Se tu vai usar milho, 10% no mínimo. Mas no milho, você tem pouca proteína, e o que tu precisa aqui é proteína. Então, o milho eu não indico tanto assim para o leite. Para o leite, se você vai trabalhar com milho, é melhor você usar o milho e mais a soja, né? Então, a soja sempre vai se sobrepor. Em terceiro lugar, que é um pouquinho mais barato, a casquinha de soja, né? Ela vai ter menos proteína, 13, 14% de proteína, mas ela vai ter o amido necessário, que não tem aqui, e ela vai custar bem menos. Então o preço já vai melhorar um pouquinho, mas vai reduzir daqueles 38%, 40% que nós vamos ter, né? Uma alta proteína da soja, ela vai cair lá para a faixa de 15 abaixo, tá? Porque ela é casca somente da soja. Depois disso vai vir o rolon, vai vir outros derivados industriais, né? Cevada úmida, tem várias coisas que você pode agregar aqui, né? Centenas de coisas. Vem a parte aérea da mandioca, enfim.
Nós temos várias situações onde você consegue complementar aqui. Isso a gente vai tratar no vídeo bônus. Eu vou dar bastante dicas para vocês sobre a complementação do capiaçu. E aí a gente vai parar um pouquinho do capiaçu e vamos trabalhar em cima de curumim, cana-de-açúcar e outras coisas que a gente precisa. O teu pastejo. Se tu tem o capiaçu a coxo, ou tu tem o capiaçu lá na silagem e ela não foi complementada da forma correta, utilize o pastejo o máximo possível. Escolha variedades com mais proteína, porque aqui falta proteína. Então você vai tentar o curumim, é muito interessante, o tifton, bastante interessante, e nós temos outros tantos capins. Não sabe qual, tem dúvidas, aquele que tiver semente é bom. Tá? Por exemplo, um azevém, na época que tiver azevém. Né? Então tudo que tiver semente e você dá com semente, vai ter um grande ganho para juntar com esse aqui. Porque como ele não tem semente, você leva, a semente sempre vai levar para você uma quantidade de amido, uma quantidade de açúcar, né, que aqui está faltando. Então isso é a complementação nutricional. Agora, gente, vamos ao que ele se propõe na maioria da situação, que é a questão de se fazer silagem. Então, na silagem, tu vai ter um resultado melhor. Ele foi desenvolvido, ele é um capim de corte que não foi feito para pastejo, ele não foi feito para você tratar a coxo, pelo menos não lá nos 50 dias, como muita gente, né, tenta trabalhar com ele, porque tu teria que dar 160 quilos num animal de 500 quilos. Falamos disso já em outro capítulo. Então, quando eu tenho um pé de capiaçu, eu tenho que olhar para ele de um todo, né? Esse caso meu aqui, eu tenho um capiaçu que pendoou. Então, se ele pendoou e ele brotou na parte aérea, significa que eu estou com muita energia aqui em cima e lá embaixo tem muita fibra. Porque esse capiaçu aqui, por exemplo, ele já está batendo um ano. Né? Então, hoje, dia 20 de setembro, nós estamos em setembro de novo, está batendo um ano que ele foi plantado. Então, todo ele foi plantado há quase um ano. Ah, ele está baixinho, parece que é pequeno. Cada toceira aqui tem uma característica. Eu tenho toceira lá em cima de 6 metros, tenho toceira aqui do lado de 3,5 metros. Né? E como ele é plantio e não é rebrota, ele está baixo. Então, o que acontece? Na parte baixa dessas canas aqui, ó, mais antigas, essas canas mais antigas, na parte baixa, ela vai ter muita fibra. E fibra não digerível, que não é bom para o animal. Então eu tenho que olhar para o pé e entender o pé, entendeu? Conversar com ele. Eu sempre digo, converse com o teu animal, converse com a tua máquina e converse com a tua cultura. Olha para ela, né? E tenta entender. Nós temos que entender. Não é só um agrônomo que entende da planta. Eu digo que muito agricultor entende muito mais que um agrônomo. Então assim, eu sou um agrônomo, mas eu não estou criando animais. Eu não estou o dia inteiro na lavoura, eu não estou acompanhando uma planta todo dia, cortando ela todo dia. Então o agricultor ele é muito mais capacitado do que o próprio agrônomo. Isso que eu sou um agrônomo que atua, tenho aqueles agrônomos de carteirinha. Vamos lá. Então o que acontece? Nós temos aqui ó, broto jovem, todos os brotos de cima são jovens, mas embaixo nós temos uma situação, né, peculiar, né, conhecida como a parte onde está fibrada, que é a parte mais antiga do pé. Então esse caso aqui, a gente cortaria ele com 50 de altura e aproveitaria toda a parte superior. Depois que você cortou de 50, se você quer aproveitar, tem condições, né? Tu tem pouco capiaçu, você vai fazer um segundo corte a nível de solo. Nós vamos fazer logo ali em cima, explicar para vocês como é que é o corte na cara crachá, na prática. O nível do solo, que é o corte final para quem vai tirar fibra, você tira em cima, tira 50 centímetros, tira 70, depende da idade. Esse aqui seria mais ou menos meio metro. Cortei meio metro e aí eu tiro toda a parte de cima, silagem. Sem medo e sem medo de matéria seca. Vai testar igual, mas não vai ter tranquilidade porque ele é mais enxuto quando ele brotou na parte superior, que é o caso aqui. Se não brotou, não está nessa situação aqui, você tem que fazer teste de matéria seca antes de querer cortar. Vai cortar só um pouquinho, testar e depois vamos de novo. A parte de baixo, no meu caso aqui, eu tenho já brotos vindo de baixo, porque eu já deixei de mais tempo aqui para cortar do que precisa. Eu não tenho animal, eu vou fazer doação do que está todo aqui na propriedade agora, todo ele vai ser cortado e doado. Mas antes eu precisava terminar a série do capiaçu para apresentar para vocês cada caso que nós temos aqui. Então vamos lá. Na parte de baixo eu tenho as brotações, ó. Esse aqui, quando eu cortar com 50, eu vou pegar só a parte superior, mas aquela parte de baixo eu estaria, em tese, perdendo. Então, se você tem pouco, você precisa daquela parte, você depois separa, na hora que cortar raso, a chão, né? Separa ela e aproveita. Só deixa fora as canas. E o que você vai fazer com as canas? Vai perder? Não precisa. Você moe igual, moe separado e coloca na lavoura.
tá? Matéria orgânica que vai apodrecer, se tornar adubo, manter a umidade, ela vai trazer vários benefícios para dentro da lavoura, que é a palhada. Então, a palhada que nós trabalhamos, isso aqui tem várias funções, né? O sol aqui não consegue esquentar o solo, né? A primeira. Depois nós temos a umidade que se permanece aqui embaixo, não consegue evaporar. Então nós temos várias vantagens de ter palhada. E por último, ela vai se decompondo e se transformando em adubo, matéria orgânica. Então a palhada nunca deve ser queimada, a palhada nunca deve ser retirada, né? O que você consegue devolver para cá, devolve. Ah, tem lugares que tu consegue cortar na tua propriedade para trazer para cá, moe e bota aqui. Por que eu tenho que moer? Porque senão ele vai nascer. Né? E aí vai encher aqui, você vai perder o controle, né, das toceiras. Então, obrigatoriamente, tu vai aproveitar aquela parte de baixo. Duas situações, aproveita para muda ou aproveita para você fazer, né, matéria orgânica para palhada. Até para a horta da patroa, olha que ela vai cobrar se ela assistir o vídeo. Hein? Você pode fazer e entregar para ela. Só deixa curtir, deixa 2, 3 semanas lá fermentar primeiro e depois vai para a horta já fermentado depois que está frio. Para não queimar a raiz lá da verdura, senão dá problema. Bom, pessoal, nós vamos então daqui a pouquinho ver ali na prática, na questão do corte, tá? O que é importante saber exatamente do corte propriamente dito, mas lembrando, recapitulando, tá? Sobre o corte, o segredo número 1, matéria seca. Você tem que ter a matéria seca certa para cortar. 24 no mínimo, até 30, e se você tem misturado com outras culturas, até 35. Se for capiaçu puro, até 30. Procura não fazer silagem capiaçu puro, procura sempre fazer já o agregado. Pode usar fubá, 10%, você pode usar outras culturas. Isso vai ficar para o vídeo bônus que a gente vai dar dentro dessa série, tá? No segredo 2 que você tem que ter, é cortar da forma certa. Por isso que nós vamos lá em cima cortar, você entender o que o corte faz de diferença para o crescimento futuro dele. No terceiro segredo que você tem que considerar, eu não estou falando dos segredos que eu falei nas matérias, estou falando dos segredos de corte, tá, gente? É ele estar bem nutrido. Se vai cortar ele amarelado, ele não está levando nutriente para o coxo o suficiente. Então sempre ele está bem nutrido, bem verde, um verde escuro, cortar no momento certo. Aí você vai me pedir, bom, eu fiz o teste de matéria seca, não deu 20%, deu 19%, deu 21%, não chegou. O que fazer? Bom, vocês já devem ter assistido o vídeo meu ou de outros canais da murcha. O que é a murcha? Eu corto e o segredo agora, o último segredo que eu falo para vocês, espalhar, ele tem que ser espalhado. Ah, mas ele cai todo atravessado. Você vai cortar com queda conduzida, tá? Eu vou fazer um vídeo nos próximos dias agora quando a gente cortar, da queda conduzida. Nada mais é que você botar um poste de um lado, botar uma corda e você ir cortando e puxando a corda. Ele vai cair todo certinho para o mesmo lado, né? A maioria, um que outro vai ser meio rebelde que vai escapar. Então isso é a queda conduzida. Se as tuas ruas estão certinha, bonitinha, vai funcionar que é uma beleza, até se você estiver sozinho. Ferramenta de corte, né? É o que a gente está mostrando para você agora lá em cima. Cortar com a ferramenta certa. Ah, mas eu prefiro cortar de tal jeito. Perfeito, mas corta rente ao chão. Não abre mão do corte certo. Se a ferramenta é diferente, importa é o resultado. E vamos lá então ver o corte da prática. Vem comigo. Pessoal, quando se fala do corte do capiaçu, uma das coisas muito importantes é como você realmente corta, né? Um dos segredos é esse, como é que eu corto ele? Por quê? Isso vai determinar o desenvolvimento dele, como é que ele vai se comportar e qual é o rendimento que ele vai dar na rebrota, agora quando ele vem de novo. Então, o que acontece? A toceira, ela tem que ser cortada rente ao solo. Quando eu faço essa situação aqui, ó, que eu vejo muitas pessoas fazer isso pelo Brasil, não importa a ferramenta que você usa. Quando você corta assim, ele vai brotar aqui, ó, do talo. E não pode brotar do talo, ele tem que brotar do chão. O brote dele tem que ser aqui, ó, tem que vir do solo, ó. O brote tem que vir do solo. Aqui está brotando, por que ele está brotando aqui? A gente não cortou ainda. Porque ele teve um estresse. É um capiaçu, por exemplo, que pegou geada e ele está brotando por isso. Mas se a sua capineira, ela não teve nenhum estresse, tu não vai ter brote para cortar fora junto agora, e mesmo que você corte algum, não haverá problema. Agora nós vamos cortar aqui do lado. Vamos cortar do jeito certo para vocês entenderem um pouquinho como é que é o jeito certo. E a ferramenta ideal para o corte é essa aqui, ó. Eu, pelo menos, tá? Das que eu conheço, a Sera, tá? É a que melhor funciona. Por quê?
Você tendo ela em alta rotação, mantendo a aceleração dela alta, você tem um corte limpo, preciso, não judia do pé, porque vai ficar bem cortadinho. Porque se tu cortar a facão, vai cortar alto, e depois para tu repicar ele fica difícil. Então o ideal seria usar esse equipamento aqui para cortar ele rente ao chão. Vamos fazer na prática. Então, pessoal, depende do teu solo, né? Aqui nós temos solo muito irregular. Isso aqui é uma capineira experimental, né? Normalmente você vai ter um solo mais regular, né? Aqui nós temos bastante irregularidade. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso o mais baixo possível. Se ficou algum que está muito alto e precisar recortar, é melhor você perder um tempinho e recortar do que você perder a qualidade da tua capineira. Então, vamos ver o que acontece quando eu faço aquela situação que é essa aqui, ó. Quando eu trabalho dessa forma aqui. Quando eu trabalho dessa forma, eu vou ter um resultado e um problema que nós vamos ver ali do lado. Então, pessoal, qual é o problema? O problema é esse aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Foi cortado alto, certo? Então o que vai acontecer? Ele tá brotando aqui, ó. Um brote aqui, um brote aqui, um brote aqui, um brote aqui. Ó, aqui tá lançando mais um. Aqui tá lançando mais um. E ele tá brotando do talo. Se você deixar um gomo, vai brotar. Se você deixar dois, piorou. Quanto mais alto você cortar, pior é. Então o que acontece? Esses aqui, eles vão dar, tá? Isso aqui, bem fininho, bem fraquinho. E principalmente, quanto mais brote ele der, mais fininho vai dar. E você não vai ter a quantidade que você queria de volumoso. Vai fazer falta lá no coxo. Então o que acontece? Tem que cortar rente ao chão. Tem que usar a ferramenta certa. Porque senão você vai ter uma rebrota horrível, horrível, e a produção cai lá embaixo, porque ele vai brigar com ele mesmo. O que acontece com esse aqui? Agora nós vamos, estou esperando o rapaz me trazer ali uma ferramenta, nós vamos olhar como é que ele é abaixo do solo, para você entender um pouquinho melhor. Então, amigos, a diferença entre deixar um talinho embaixo e não deixar, é a qualidade que você vai ter depois, tá? Nós vamos pegar agora e nós vamos cavar aqui e vamos ver como é que ele é aqui embaixo e qual é a diferença. Porque o broto certo é esse aqui, ó. Ó, ele tá vindo de baixo, ó, lá do rizoma, ó. Depois eu já explico para vocês, vou mostrar o que é o rizoma, tá? Então, pessoal, vamos observar a diferença que nós temos aqui, ó. Ó, esses dois aqui, ó, eles estão vindo do solo, ó. Agora observa como eles são. Agora olha aqui quando ele não vem do solo. Olha para cá e aqui, ó. Ó, aqui tem dois, tá? Não vem do solo. Agora olha aqui, ó, vem do solo. Agora olha aqui, ó, tá? Agora olha aqui, ó. Todos que não vêm do solo são minúsculos, ó. Vem do solo. Olha, não vem do solo, não vem do solo. Ó, esse aqui não vem do solo. Esse aqui é o maiorzinho que tem de brote, ó. Ó, solo, tá? Não vem do solo, não vem do solo. Então tudo que não vem do solo, ó, veio do solo, ó. Ó, não veio do solo, ó, tá? Então essa é a grande diferença. A minha produtividade, ela vai ser afetada e atingida em cheio quando eu não trabalho da forma certa no corte. Por quê? Porque aqui embaixo nós temos uma vida que ela trabalha por baixo e ela tem que trabalhar do jeito certo. Traz para mim lá que vamos arrancar o pé aqui. Vamos mostrar para o povo como é que funciona aqui embaixo, como é que o negócio é por baixo. Aqui, ó, gente, ó, ele tem uma vida aqui embaixo, aqui, ó, ele tem os rizomas, ó, isso aqui é um rizoma, tá, essa aqui, ó, é como se fosse uma batata, né, uma reserva, onde ele reserva energia para poder lançar o broto. Então o normal dele é isso aqui, ó, ele vai lançar do rizoma o broto. Vamos dar mais uma olhada aqui. Então, pessoal, olha aqui, ó, aqui nós temos o rizoma, ó, ele é que nem uma pedra aqui, ó. É bem sólido, ó. Ele tá até aqui, ó. Aqui, ó, o rizoma que tá aqui, ó. Tá? Vamos ver se consigo limpar ele melhor aqui.
Ó, observe, ele é uma estrutura rígida. E desse rizoma, então, saem os brotes, ó. Aqui está preparado para dar um brote, ó. É como uma taquareira. Quem conhece taquareira é igual. Vai correndo por baixo, o rizoma vai se formando por baixo e vai lançando os brotes de baixo. Quando ele brota aqui em cima, ele não está acompanhando a fisiologia dele. Vamos olhar mais um pouquinho. Vou pegar esse grandão aqui. Ai! Socorro que eu trouxe! Isso que é terra de areia, né? Imagina se fosse, não fosse, né? Fosse uma argilosa. Aqui temos o rizoma. Essa parte aqui de baixo. Aqui estão os brotes que vão sair. Na verdade ele é parecido com a cana, mas ele é a concentração. E aqui embaixo ele vai se ligando no pé. Então aqui, ó. É uma pedra. Você vai pegar aqui uma pedra. Ele está ligado todo ele entre si. Aqui embaixo. Vamos ver se pegamos aqui. Vamos lá. Aqui é o que vai dar para ver bem. Aqui choveu recentemente, ontem. Então tá bem embarrado aqui o solo. Mas observe aqui, ó. O rizoma aqui, ó. É uma estrutura que nem uma pedra, onde ele reserva energia. Então quando você corta ele não morre porque ele tem essa estrutura aqui abaixo do solo. Por isso que ele resiste a vida inteira aí. Ó, tô tirando uma parte do rizoma aqui. Olha aqui, ó. Essa estrutura sólida aqui é onde ele reserva energia para botar no brotos novos. E ele é todo interligado. Ele divide a energia. Olha o tamanho dos brotos que vem vindo aqui, ó. Olha aqui. Agora olha aqui, broto aqui em cima. Olha aqui. Será que é igual? Ó, a altura é a mesma quase. Então, gente, tá aí o problema. Entender para fazer certo. Se você não entende do capiaçu, estuda. Não rasga dinheiro. Rasgar dinheiro, tudo que você fizer errado, você está rasgando dinheiro. Você tem dois jeitos de aprender. O jeito que custa no bolso, que é tentativa e acerto, que é o que a maioria faz. E o cara que tem um pouquinho mais de bom senso e valor ao seu dinheiro, ele estuda. Ele aprende para fazer certo, para não rasgar dinheiro. Então você que está aí, é porque você é esse cara. Esse cara que não quer errar, esse cara que quer achar o caminho certo. E eu estou aqui para isso. Não estou aqui para dizer para você plantar capiaçu, para plantar trigo, não. Estou aqui para ensinar você o caminho certo de manejo. Como é que você cuida de cada coisa. E como é que essa coisa... Ai, deixa eu respirar. É, amor. Apanhei de um pé de capiaçu agora. Vai vendo. E para de filmar isso aí. Então, amigo, se você está assistindo o vídeo, é porque você tem amor ao seu dinheiro. É porque você gasta o seu tempo para aprender. E eu estou aqui para te ensinar, estou aqui para ajudar. Eu não ganho nada por isso, nem quero ganhar. Porque eu ganho muito mais, Deus me devolve em dobro, em triplo. Né? É amar o próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento. Então eu gosto, eu amo você como se eu fosse fazer para mim. Então o que eu faço para você, o que ensino para você, é como se eu estivesse trazendo ensinamento para mim. Eu de graça ganhei, de graça eu dou para você. Então isso aqui que nós estamos passando, essa edição de vários capítulos, várias verdades, não é para destruir o capiaçu. Não é eu que vou destruir ele. E outra, não vou falar mal. Eu simplesmente preciso falar para você como ele funciona, para você entender e ver se vale a pena para você ou não. Afinal de contas, ele salva muitas famílias. Mas também tem gente que não acerta com ele. Por que não acerta? Porque não conhece ele, porque ele não está adequado àquela propriedade. Bom, pessoal, um vídeo técnico, ele é às vezes meio longo, né? Então quem se dedica, quem está aqui até agora, né? Quem está no vídeo comigo até agora, sabe a importância que é a informação e sabe que a informação te leva ao erro ou ao acerto. Porque muita informação que está por aí, ela não é uma informação confiável. Então, sempre cuide bem das fontes que você vai ver e confira se a informação que você está recebendo de mim, que seja, ou de qualquer pessoa, bate com outra informação e com a realidade. Mas isso não vem ao caso. Vamos lá. O que acontece? Agora nós fizemos uma síntese, né, sobre o capiaçu. Repito, eu lá no começo falei para vocês, eu não defendo o capiaçu, eu não incentivo você a plantar. Por quê? Porque eu não lhe conheço pessoalmente a sua necessidade. Se para você ele é interessante, plante.
plante certo, né? Busque informação, faça do jeito certo, alimente ele da forma certa para ele te dar resultado e alegria. E principal, né? Lembre-se, você vai ter que nutrir ele, você tem que alimentar ele também junto na silagem. Então, a gente vai trazer um vídeo bônus, né? Agora, depois desse, para você ter as opções que você consegue usar aqui, que muita gente está muito baseada ao fubá. E eu falei até agora só dele, né? Do fubá, do milho, farelo de milho. Então nós temos vários outros, como soja, né? E outros tantos que eu vou apresentar para vocês. Para quem acompanha, nós estamos também fazendo silagem de trigo aqui. Vou trazer para quem está esperando também a silagem de trigo no tambor, que serve para qualquer silagem também, fazendo tambor. Fizemos um vídeo também que em algum momento vai para o ar, né? Para quem não tem máquina, para quem quer ensacar, quer experimentar, fazer manual. Então isso tudo a gente vai trazendo para vocês, é informação. Dentro desse assunto técnico, como eu dizia, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, não se consegue passar tanta informação quanto eu deveria passar para vocês, quanto vocês têm dúvida, quanto é a grandeza de um assunto. Às vezes não é tratado de um assunto único, às vezes precisa de 2, 3 horas, quando se vai a fundo na parte técnica. Então a sua dúvida, faço questão de responder para você no comentário, porque a tua dúvida pode gerar um novo vídeo que vai atender a dúvida de muitas pessoas que ficaram. Muitas pessoas têm a mesma dúvida, e às vezes um vai lá e me bota no comentário, vai me incentivar a responder aquela questão. Então eu estou começando agora também uma nova fase respondendo dúvidas que a gente tem nos comentários. Logo, logo vai sair uns vídeos que vai responder essas dúvidas mais pedidas pelos comentários. E também vou começar logo, logo fazer umas visitas a alguns clientes. Espero vocês no próximo vídeo, gente. E na semana que vem, eu acho que nós vamos falar de capiaçu, o que a gente bota nele, né? Que é o vídeo bônus. Ou talvez, assim, eu vou tirar um descanso para vocês, aí vou botar um outro vídeo, né? Então, não sei se eu faço semana que vem ou na outra, esse vídeo, que nós temos o assunto do curumim, o assunto da cana, que estão andando e nós temos que também fazer vídeo, certo? Tá saindo na semana outros vídeos técnicos, né? De assuntos mais relacionados à máquina. Então, quem quer assunto de máquina, tá durante a semana. Acompanhe o canal que você vai ter muita novidade, muito assunto. Tem assunto prometido que eu não fiz ainda, energia solar. Logo, logo vai sair. Acompanha. Um abraço a todos e que Deus proteja a sua família, a sua vida e os seus projetos e deixe nós aqui presente para trazer conhecimento para vocês.